Bom, dando continuidade aos nossos estudos relacionados ao desenvolvimento humano, nós iremos abordar a questão da psicanálise, que está relacionada aos critérios de desenvolvimento da mente humana a partir dos conceitos psicológicos. Para isso, nós temos a teoria da psicanalítica, que temos como os principais objetivos descrever os principais aspectos da teoria psicanalítica, que é conhecer como surgiu a psicanálise, indicar a estrutura e a dinâmica da personalidade segundo a psicanálise, diferenciar os inconscientes, conscientes e pré-conscientes, diferenciar as fases do desenvolvimento psicossexual infantil. Então, todos esses são os critérios que a gente irá conhecer um pouco. Então, eu só que eu irei passar de uma forma bem simplificada, por conta do limite de tempo que disponibiliza a plataforma, mas eu vou deixar disponível o slide para que vocês consigam aprofundar e ler de uma forma bem mais ampla. Como os primeiros indícios, nós temos os métodos de investigação, que é um método de investigação que consiste essencialmente em evidenciar o significado inconsciente das palavras que estão associadas às ações das produções imaginárias, que no caso são sonhos, fantasias e delírios de um sujeito. Ou seja, a imaginação ela requer isso. Por mais que a criança ela consiga fantasiar as coisas, então isso remete a que a mente dela é bastante desenvolvida. Então, se ela tem a imaginação fértil, digamos assim, então é sinal que ela tem uma mente totalmente desenvolvida. Então, esses são critérios que estão associados exclusivamente ao nível de desenvolvimento da mente da criança em processo de desenvolvimento individual relacionado ao seu processo educacional. Segundo, nós temos o método psicoterápico. Ele é baseado na investigação em si, que foi o método que a gente acabou de ver, e o especificado pela interpretação controlada da resistência, da transferência e do desejo, ou seja, a criança elas são literalmente associadas aos métodos de investigação, que é o método, o critério que a gente viu anteriormente, em que ele trata de analisar a criança a partir dos seus níveis de desenvolvimento, certo? Ou seja, sobre a questão dos sentidos, em que ela está atribuindo, assim, um exemplo bem mais claro, são os critérios que são atribuídos à criança quando ela tem um avulso sobre algum tipo de sentido, quando ela tem um relapso sobre algum tipo de comportamento. Então, esses tipos de observações vão levar elas a fazer um tratamento terapêutico, onde ela vai passar por algumas assimilações sobre o seu nível de comportamento associados ao nível de desenvolvimento da sua própria mente. Conjunto de teorias psicanalíticas e psicopatológicas, que são o quê? São conjuntos de teorias em que consiste numa sistematização de dados introduzidos pelo método psicanalítico de investigação de tratamento, ou seja, eu vou fazer uma análise sobre o seu modo de comportamento associados ao que ele consegue transmitir através da sua mente, ou seja, é como se ele estivesse transmitindo através da sua fala, ou através do que ele realmente pensa, através de um certo tipo de comportamento ou de expressões que eles costumam fazer diariamente. Então, esse tipo de análise a gente vai estar fazendo exclusivamente sobre essas formas de comportamentos que a gente vai estar observando através da assimilação dos gestos atribuídos à própria criança. Principais teorias da psicanálise, temos o que? Esse conjunto é... Deixa eu voltar isso aqui embaixo. Deixa eu tirar bem aqui. Nós temos esse quadro explicativo para que vocês possam estar observando. Ó. Temos o consciente, que é tudo aquilo que a gente está vendo, só que para isso a gente passa por um nível de desenvolvimento do quê? Do inconsciente, que fica lá aqui do lado, ó. Certo? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. No inconsciente está associado o quê? O id e o superego, até chegar no ego, que é o pré-consciente. E aí o consciente fica livre. Como é que isso acontece? Nós iremos ver isso agora. Isso está associado ao que é a teoria do inconsciente.
Consciente é o quê? Inclui proporções da vida mental, de que o indivíduo tem acesso de forma imediata, ou seja, aquilo que ele realmente é associado do que ele está vendo, como se fosse uma memória externa do que ele está vendo, do que ele consegue assimilar sem passar por um processo minucioso igual aos outros. É tudo aquilo que eu sei de forma imediata, instantânea, ou seja, aquilo que está fora da minha mente que eu não preciso processar, que eu vejo e automaticamente eu já esteja falando. Inclui raciocínios, percepções e pensamentos, certo? De pensamentos imediatos. É como se ele tivesse feito os lapsos em que ele acaba transmitindo e falando de forma bem mais simples. Aí o pré-consciente, que inclui parte da vida mental, que pode ser trazidos ao consciente após um esforço de concentração da atenção. Ou seja, é como se eu tivesse colhido uma informação e eu fosse processá-la para que eu possa estar desenvolvendo e depois eu conseguir falar, certo? É como se a gente fosse fazer uma leitura sobre algum assunto que a gente não entende e a gente for processar e aí depois eu vou estar falando. Então isso é o pré-consciente, certo? Aquilo que eu ainda não processei e aí é considerado como se fosse o pré-consciente. Dentro da teoria do inconsciente, o pré-consciente é uma parte do inconsciente, uma parte que pode tornar-se consciente com facilidade. Ou seja, deixa eu voltar bem aqui, ó, recapitular. O consciente é tudo aquilo que está na memória externa, é tudo aquilo que eu consigo ver sem passar por um processo. E o pré-consciente são aquelas pequenas informações que eu vou estar colhendo para depois eu estar repassando. E o inconsciente é aquilo que eu não estou entendendo, que está dormindo lá num lugar mais profundo do meu cérebro. E aí depois eu vou estar resgatando para depois eu passar pelo pré-consciente para depois eu colocar o entendimento. Ou seja, é aquilo que eu realmente não entendi, que eu estou em desusos, que eu não tenho tanta importância, está lá arquivado na minha memória, só que eu não consigo processar e nem trazer para a parte externa, certo? Então, temos essa diferença. Deixa eu passar aqui. Depois vocês podem estar dando uma olhada. Ó, como eu chegar ao inconsciente? São via sintomas, temos alguns sintomas, via cheats ou pilherias, que são gracejos sem graça, ou seja, são as formas de você estar ali gargalhando de alguma coisa, ou seja, algo que você não entendeu, é como se você estivesse em uma situação e alguém lhe falasse alguma coisa e que você não entendeu e você vai estar ali todo sem graça, falando, dando demonstração de que você realmente não entendeu da situação. Então, isso é uma das formas de dizer que a informação que você colheu, ela ficou arquivada lá no seu inconsciente, ou seja, que você não processou, não entendeu e não chegou ao seu consciente, ou seja, não chegou no raciocínio para você botar para fora o que você conseguiu entender. Então, quando você não entende alguma situação, eles vão ficar arquivados lá no inconsciente. Aqui tem um contexto histórico sobre alguma coisa. Ó, e temos a questão do ego. É a parte executiva e consciente da personalidade. Segundo Freud, o ego surgiu como uma parte do id, que se desenvolveu devido à influência do multi. Eu vou voltar lá no slide, nesse conjuntozinho aqui. Que tem um gráfico para que vocês consigam entender melhor. Ó, aqui está o meu inconsciente, aqui é como se fosse uma simulação do nosso cérebro. Pronto. Do nosso cérebro que está aqui embaixo. Daí, por exemplo, eu vou conseguir assimilar alguma coisa, então eu vou começar a retirar e aí eu chego no id. Então o id é aquele que está inserido no inconsciente, só que não está totalmente arquivado, não está totalmente esquecido. Eu já consegui entender basicamente, por exemplo, 20% da informação que eu consegui coletar. Então a gente chama de id. E aí eu consegui processar mais um pouquinho e eu surgi até chegar no
superego, que é quando eu consegui entender 50% das informações que eu estava coletando, até eu chegar no ego. No ego, posteriormente, eu já consegui entender 75% a ponto de transformá-lo ao meu consciente, que é a informação que eu consegui coletar a 100%. Então, temos esses presságios de desenvolvimento da mente humana a partir do momento que a gente consegue coletar alguns tipos de informação e a nossa mente já trabalha basicamente dentro dessa forma gráfica aqui que eu estou colocando. Então, aqui é como se fosse o cérebro que capta as informações, o gráfico está representando como se fosse o nosso cérebro que capta algumas informações e a gente acaba coletando dentro de alguns presságios, de algumas informações. Para isso, a gente tem algum tipo de comportamentos estranhos, né? Igual o exemplo que eu coloquei. Quando a gente não entende, quando nós estamos totalmente adequados no nosso inconsciente, a nossas algumas informações a gente acaba coletando e depositando no nosso inconsciente. A gente fica sem graça, todo sem jeito, um sorriso mesmo sem querer, quando a gente não consegue entender algumas informações. Então, ali é o nosso cérebro colocando e arquivando as informações lá no nosso inconsciente. E aí, depois, a gente vai assimilando e a gente consegue transferir para o id. E aí, em seguida, a gente vai processando mais um pouco. A gente consegue superar essas informações até o nosso superego, até chegar no ego, que é o nosso pré-consciente, que é onde eu consigo concluir algumas informações. E aí, eu chego na memória externa, ou seja, eu consigo colocar para fora, clarear todas as informações até chegar no nosso consciente, que o consciente é quando a gente consegue passar por todo o processo de desenvolvimento e captação das informações para que a gente consiga assimilar melhor as informações. Essa é a teoria do inconsciente, também conhecida como teoria topográfica, que é quando a gente consegue processar todas as informações dentro da nossa mente. E isso faz parte do quê? Do desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento prático do desenvolvimento da mente humana a partir da avaliação dos comportamentos. Isso é também associado à nossa psicologia da educação, quando a gente passa por um processo de desenvolvimento da mente associado aos próprios comportamentos, para que a gente consiga compreender todo o estágio de desenvolvimento do ser humano em si, não só da criança. A gente está citando exemplos associados ao desenvolvimento exclusivo da criança, porque é os primeiros passos, os primeiros indícios do desenvolvimento do ser humano, que é da criança até chegar na terceira idade, que é quando chega o idoso. Então, a disciplina em si, dessa parte 2 da psicologia da educação, a gente vai estar estudando sobre o desenvolvimento exclusivo da criança até chegar na terceira idade, para que vocês consigam compreender sobre o desenvolvimento exclusivo da mente do ser humano a partir desses presságios. Eu vou deixar disponível esse slide para que vocês consigam compreender melhor e ler mais detalhadamente. Aí qualquer dúvida a gente pode estar fazendo também uma transmissão de vídeo, caso consiga continue com alguma dúvida através do Google Meet, que a gente já trabalhou em alguns momentos anteriormente.